Já imaginou um mundo onde tem um pouco de Jojo, Black Clover, One Punch Man, Mob Psycho e Harry Potter? Eu apresento a vocês hoje um garoto que nasceu sem magia, onde todos que não têm magia são discriminados e mortos, e ele precisa se tornar o mais forte para conseguir sua liberdade. E o anime que eu falo hoje se chama Mashle, e se passa num mundo sem magia, onde o protagonista é um dos poucos humanos que nasceram sem magia. Mas para contornar essa situação, o seu pai o faz passar pelo treinamento do Saitama, até que ele fique bem forte para deter qualquer mago que tenha naquele mundo. Mas antes, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like para me ajudar. Com isso, outras pessoas poderão ver esses vídeos e ajudará meu canal a crescer. Deixe também um comentário falando o que achou sobre a narrativa. No início do episódio, somos transportados para um mundo mágico, onde indivíduos habilidosos voam majestosamente em suas vassouras, manipulam objetos no ar e manifestam as criações do nada. A capacidade de utilizar magia é tão natural quanto respirar nesse mundo, e até mesmo as crianças dominam essa arte com facilidade. Nesse universo, a magia é considerada um presente divino, e sua proeficiência também influencia na posição social de cada indivíduo. Em uma região deste mundo, onde a visão de dragões voando é considerada comum, existe um ser que contrasta completamente com as normas e costumes desse universo mágico. Enquanto isso, um jovem se deita e realiza um treinamento intenso com pesos monstruosos. Em outra cena, encontramos um senhor chamado Regro, desfrutando do seu chá ou de uma acolhedora cabana, onde reside com seu filho. Regro, aos 75 anos, orgulhosamente afirma ser um cavaleiro elegante e refinado. Regro, com a sabedoria adquirida ao longo de sua vida repleta de experiências, acredita ter dominado a arte de lidar com o estresse. No entanto, seu equilíbrio é mais ou menos refinado ou desrefinado, quando chega de repente o seu neto, Mesh, que arranca a porta do lugar ao invés de abri-la. Regro fica extremamente frustrado com a situação, já que Mesh quebrou a porta em vez de abrir de forma convencional. Por sua vez, Mesh justifica, afirmando que não sabia se poderia ter quebrado a porta ou empurrado ou aberto a porta, apesar de morar ali há anos com ele. Mesh pede desculpas sinceramente por seu erro, e seu avô, embora tenha perdoado o neto, volta a ficar irritado quando ele tenta recolocar a porta de lado. Desesperadamente, o avô grita para que Mesh vire e conserte corretamente a porta ou pare de tentar, mas suas palavras são em vão, e o resultado são mais danos à porta, que já está toda arrebentada. Enquanto desfrutam de um momento juntos durante o chá, Mesh observa que seu avô está usando magia e fica curioso ou questionando por que ele insiste em ensiná-lo apenas com treinos de força, treinos brutais e treinos cansativos. O avô fica apreensivo pelas suas perguntas e não sabe o que responder, mas reconhece que Mesh é diferente dos comuns, pois ao contrário de todos, ele parece ser o único incapaz de utilizar qualquer forma de magia que existe naquele mundo. O avô de Mesh hesita em abordar esse assunto delicado e em vez disso muda de assunto, mencionando que ele precisa sair. Ele pede a Mesh para cuidar de casa e com um tom mais sério enfatiza que dessa vez a porta não deve ser quebrada. Além disso, ele adverte firmemente que Mesh não deve sair para a cidade enquanto ele estiver ausente. No entanto, mesmo com as instruções e o pedido, Mesh sai, se disfarçando com uma capa esquisita e segue pela floresta em direção à cidade escondida de seu avô. Em meio à movimentação da cidade, Mesh fica fascinado ao observar pessoas utilizando magia para realizar todas as tarefas cotidianas, substituindo o uso de suas próprias mãos. Ele entra em uma loja que vende seus proliférios favoritos e decide comprar 7 deles. Entretanto, devido à sua ansiedade em adquiri-los, ele acaba amassando as moedas que pretendia usar como pagamento. O atendente fica surpreso com a cena, mas, para a surpresa de todos, Mesh desfaz a deformação nas moedas apenas com as mãos, entregando-as ao homem como se nada tivesse acontecido. Nisso, o vendedor fica literalmente assustado. Bate um vento forte sobre as ruas e o capuz de Mesh acidentalmente é retirado de sua cabeça, revelando que ele não possui a tão comum marca que identifica os usuários de magia. Esse fato causa espanto e medo entre as pessoas ao seu redor, e o próprio atendente, que considera questioná-lo, acaba desistindo devido ao medo de encarar e olhar o Mesh cara a cara. Em outra cena, a escola mágica está prestes a selecionar o seu visionário divino, um indivíduo muito especial e poderoso, conhecido como Jaime. O título de visionário divino é uma honra concedida ao aluno mais excepcional do ano da escola mágica, garantindo ao vencedor uma elevação da nobreza e um prêmio vultuoso de 100 milhões de londos. Enquanto essa notícia entusiasmava muitos, um homem ouvia com inveja, tendo um prisioneiro ao seu lado que aparentemente estava sendo torturado. O prisioneiro implora por perdão, afirmando ter cometido apenas um furto menor, mas o homem
sensível ao culpa, dizendo que os indivíduos como ele tornam seu trabalho ainda mais tedioso. No momento em que aparece o homem está prestes a fingir mais sofrimento e angústia ao cara que está preso, o seu telefone toca. E a informação rola sobre uma presença de um jovem na cidade que está sem uma marca mágica, despertando terror e medo sobre os cidadãos. Mesh continua desbravando a cidade, ignorando os olhares assustadores e curiosos por sua ausência de marca mágica. Apesar do seu avô ter o avisado, ele afirma que tinha uma razão válida para estar ali. Distraído, acaba colidindo com alguém, sujando a sua roupa inteira de comida. Essa pessoa parece ser um policial mágico que assemelha-se ao estereotipo Yankee em sua maneira de falar. A cena se desenrola enquanto o policial desabafa sobre seu trabalho frustrante, enfatizando o árduo esforço que ele se dedica para proteger as pessoas comuns. Sentindo compaixão pelo policial, Mesh oferece comida, mesmo que já tenha dado uma boa mordida nela. Entretanto, o policial reage com raiva diante dessa atitude bondosa e joga o doce longe, questionando se Mesh está tirando sarro de sua cara e de sua nação. Diante dessa reação, Mesh agarra o uniforme do policial e rasga sem querer. Pelo movimento, ele se sente arrependido, mas diz que promete lavar o uniforme, mesmo tendo só um pedaço em suas mãos. A confusão aumenta quando o superior de Mesh, Brad, aparece e questiona por que ele está ali sem roupa. Brad logo reconhece Mesh como um garoto sem marca dos humores e fica impressionado ao vê-lo comendo comida mesmo em meio à situação. Antes que a situação podia ser resolvida ou não, o avô de Mesh surge numa velocidade surpreendente, agarra Mesh e foge correndo com ele em seus braços, pedindo desculpas pelo comportamento de seu neto. No entanto, Brad não deixa a situação escapar e usa uma magia para rastrear o avô e o garoto, determinado a descobrir mais sobre esse tal garoto irritante para a sociedade sem uma marca mágica. A perseguição mágica está prestes a começar nesse momento. Em casa, o vô de Mesh castiga-o severamente, lembrando do que havia avisado para não ir à cidade e lamentando suas ações impossíveis. Observando o genuíno arrependimento de seu neto, ele decide perdoá-lo, mas impõe a condição do que ele repita todo o treino que havia feito pela manhã. Mesh, com seu jeito carinhoso, oferece a comida a seu avô como uma forma de agradecimento, afirmando que aquela era sua maneira de se redimir. No entanto, ao perceber que Mesh está prestes a sair pela porta, o avô lembra que ele já quebrou uma vez e ele mesmo a abre, dando uma bronca no seu neto novamente. O avô de Mesh pondera sobre como é fácil lidar com o neto, apreciando sua docilidade e como ele evitou as típicas rebeldias da adolescência. Ele compartilha com Mesh que sempre resolveu ficar isolado na floresta e escolheu isso exatamente por conta dele, buscando evitar problemas e proteger seu querido neto. No entanto, agora a situação mudou, pois a polícia mágica está ciente da existência de Mesh e as coisas podem ficar complicadas. Enquanto eles conversam, o avô nota um pássaro feito de magia através da janela, mas antes que ele possa reagir, uma explosão devastadora rompe a casa, destruindo as paredes, e 3 policiais mágicos aparecem, determinados a encontrar aquele garoto sem a marca de magia. A tensão aumenta e agora eles enfrentam uma situação perigosa e imprevisível. Mesh retorna para sua casa após o treinamento intenso na floresta, ansioso para saborear seus proliferores, mas é surpreendido ao ouvir vozes desconhecidas dentro da sua casa. Ao se aproximar com cautela, ele escuta a conversa entre Brad e seu avô. Brad está discutindo sobre crianças sem magias, destacando que a sociedade atual é dominada apenas por pessoas mágicas e que ele sempre tem suprimido o potencial dessas crianças não mágicas desde o início. A revelação abala Mesh, que compreende a gravidade da situação. Agora ele percebe que seu avô estava sendo certo ao mantê-lo afastado da cidade, uma vez que essas coisas estão se tornando perigosas e complicadas para os não mágicos como ele. O cenário coloca Mesh em uma posição ainda mais delicada, pois ele percebe que é alvo de interesse para a polícia, possivelmente devido à sua ausência da marca e um potencial desconhecido sobre a sua força inesperada. A jornada de Mesh acaba de ganhar uma nova dimensão repleta de desafios e mistérios. A situação dentro da casa se torna ainda mais tensa e sombria. Brad afirma que aqueles que nascem sem magia não têm direitos e devem ser eliminados imediatamente. O avô de Mesh continua resistindo, recusando-se a entregar o neto, mas ele é submetido a espancamentos por parte de Brad, que busca de todas as maneiras fazê-lo falar. Brad argumenta que abrigar uma pessoa sem magia é um crime extremamente grave, mas oferece uma proposta. Se Regro
entregasse Mesh, ele poderia receber um perdão parcial. No entanto, isso traz à mente de Regro suas próprias experiências de vida, quando enfrentou discriminação por ter uma magia fraca e não ter alcançado grandes feitos em sua carreira mágica. Nesse momento, Regro é confrontado com uma escolha difícil entre proteger ou entregar o seu neto para amenizar o sofrimento. O desfecho dessa situação desafiadora pode determinar o destino de ambos, e a narrativa se desenrola em uma atmosfera carregada de emoções e dilemas morais. A vida de Regro deu uma reviravolta inesperada quando ele estava prestes a tomar uma decisão drástica. O choro de um bebê ressoou em seus ouvidos, impedindo-o de seguir adiante. Ao olhar para a criança, ele percebeu que o pequeno não possuía uma marca mágica, assim como ele. Essa semelhança despertou uma forte empatia em Regro, que, pela primeira vez, sentiu que era necessário a sua presença para alguém. Ao ver o sorriso daquela criança, algo dentro de Regro mudou para sempre. Ele decidiu que, apesar de não ter laços sanguíneos com o bebê, e mesmo que ambos fossem rejeitados pelo mundo, ele o criaria como seu próprio filho e o protegeria incansavelmente. Essa nova responsabilidade trouxe um novo propósito para sua vida, oferecendo-lhe uma razão para continuar enfrentando os desafios do mundo mágico e lutando contra a discriminação e a opressão. A conexão emocional entre Regro e a criança sem marca abriu um caminho para uma jornada de amor e resiliência. À medida que eles enfrentam junto as diversidades que a sociedade preconceituosa lhes impõe dia após dia, a situação atinge um nível crítico quando Regro grita para Mesh fugir, mas Brad e seus homens começam a procurá-lo. Regro é brutalmente espancado por Brad, na tentativa de fazê-lo confessar o que sabe. Contudo, nesse momento crucial, Mesh, agindo como um herói, arrebenta a porta com um poderoso soco, acertando em cheio um dos policiais. Todos ficam chocados com a chegada repentina de Mesh, que enfrenta a situação corajosamente. O mesmo policial da cidade parte para cima de Mesh, prometendo que ele pagará pelos seus atos, mas Mesh não se intimida. Pela segunda vez no dia, ele rasga o uniforme do policial com facilidade e vai para cima dele para um confronto físico. Com determinação, Mesh começa a dar tapas no policial, finalizando com um golpe poderoso que o joga para longe. Regro, perplexo, questiona por que Mesh não fugiu, mas o jovem herói responde que seu avô é a única família que ele tem e o jamais o abandonaria. O laço entre eles se fortalece ainda mais. Mesh prova seu amor e lealdade inabalável a proteger seu avô e enfrentar os desafios que tem pela frente. A narrativa segue em meio a essa intensa cena de ação e emoção, o Mesh demonstrando coragem e amor, enquanto enfrenta os adversários e desafia todos nesse mundo mágico. Mesh, sem hesitar, responde aos policiais com uma confiança incrível, afirmando que os mandaria diretamente para o inferno. Brad tenta menosprezá-lo, questionando o que ele poderia fazer sem a habilidade de usar magia. No entanto, o auxiliar de Brad, Polo Fofo, se gaba dizendo que é alguém do gabinete de magia e é um mago excepcional. Com a situação se intensificando, Brad prepara sua magia mais poderosa, aquela que usou para afugentar um dragão quando fazia parte da guarda real. Ele dispara magia contra Mesh, causando um estrondo ensurdecedor e uma explosão de fumaça. Mas, para surpresa de todos, quando a fumaça se dissipa, Mesh continua completamente ileso. A resistência de Mesh diante da poderosa magia de Brad deixa os policiais pasmos e sem palavras. A revelação de que Mesh parece ser imune à magia de Brad adiciona uma nova camada de mistério à história e abre espaço para questionamentos sobre a verdadeira natureza do jovem e o que o torna tão singular no mundo mágico. A narrativa continua em um clímax cheio de emoção e suspense, o Mesh demonstrando uma força potencial e impressionando todos que estavam naquele local. A incredulidade toma conta de Brad e de todos os presentes ao apreciarem Mesh bloquear o ataque mais forte de Brad com apenas um tapa. E mesmo diante do desafio, quando Brad utiliza a versão mais poderosa dessa magia, Mesh novamente surpreende, desviando novamente com um tapa o poder. Determinado a vencer, Brad continua arremessando os ataques, mas Mesh mostra suas habilidades e se impressiona o seu inimigo ao ver pará-los com manchetes de vôlei, malabarismo e usando como bola o seu poder, tirando sarro do seu inimigo. No auge da batalha, Mesh decide pegar emprestado a
varinha de seu avô, o que deixa Brad assustado com a possibilidade de que ele também possa usar uma magia. O clima de tensão atinge um novo patamar, e a surpresa de Brad ao testemunhar a aparente habilidade mágica de Mesh traz um elemento imprevisível à luta. A narrativa está repleta de ação eletrizante, com Mesh demonstrando talentos surpreendentes e Brad enfrentando um oponente completamente inesperável e formidável. O confronto entre os dois personagens ganha contornos cada vez mais emocionantes e cheios de reviravoltas. A audaciosa e surpreendente ação de Mesh de lançar a varinha como um dardo, quebrando a barreira mágica de Brad e cortando seu rosto, deixa todos atônitos. Brad, ajoelhado e perplexo, nunca havia visto alguém usar uma varinha dessa maneira antes. Mesh coloca a varinha na parede, demonstrando sua determinação e poder, e ameaça qualquer um que ouse encostar em sua família novamente, afirmando que os matará. Essa declaração choca até mesmo seu avô, que se questiona se ele foi mesmo quem treinou o Mesh para que ele não fosse fraco, mas também quer saber de onde vem tanta força e acaba ficando traumatizado pelas consequências desse treinamento. A cena retrata Mesh assumindo uma postura protetora e implacável em relação à sua família, evidenciando o vínculo inabalável entre ele e o seu avô. Enquanto a ação se desenrola, a narrativa explora questões de moralidade, força e até onde alguém está disposto para ir para proteger aqueles que o ama. Mesh, com sua habilidade única de lidar com a magia, emerge como um personagem poderoso e complexo, cujas ações impactam profundamente o desenrolar da história. O clímax dessa cena intensa traz à tona novos questionamentos sobre os caminhos escolhidos pelos personagens e o preço que cada um está disposto a pagar em defesa de seus ideais amados. O avô de Mesh permanece desesperançoso diante da situação, ciente de que, mesmo que eles tentem fugir, eventualmente seriam encontrados. Nesse momento, Brad faz uma proposta inesperada. Ele sugere que Mesh entre para a escola de magia e se torne o melhor aluno, conquistando o título de visionário divino. Segundo Brad, se Mesh for escolhido por Deus, a sociedade será obrigada a aceitá-lo e reconhecer o seu valor. No entanto, ele faz uma condição: todo o dinheiro e benefícios que vão vir dessa conquista seriam destinados só para Brad. Essa proposta coloca Mesh e seu avô em uma posição delicada. Por um lado, a chance de ser aceito na sociedade, mas pelo outro lado, o Mesh sente a pressão e o peso de entregar tudo que conquistar em benefício de outra pessoa. A narrativa explora questões de ética e moralidade. Até que ponto eles estão dispostos a alcançar a aceitação na sociedade mágica? A decisão de Mesh e seu avô será crucial para o desenrolar da história, com cada escolha trazendo consigo consequências significativas. A narrativa continua repleta de dilemas e reviravoltas, enquanto os personagens enfrentam os desafios impostos pelo mundo mágico e as complexidades de suas próprias jornadas pessoais. A tensão na conversa aumenta à medida que o avô de Mesh manda o jovem não dar ouvidos a Brad, relembrando que eles eram inimigos apenas por alguns segundos atrás. Brad insiste que essa seria a única opção viável, argumentando que seriam perseguidos e não apenas por eles, mas por toda a nação, caso não aceitassem. Mas a pergunta que continua parada no ar é: e seu avô? Enquanto Mesh pode ter a força e a habilidade, o avô enfrenta um dilema. Ele se encontra dividido entre o desejo de proteger e garantir o bem-estar do seu neto e o medo de o perder. As posições apresentadas podem resultar em sacrifícios e escolhas difíceis, e o avô precisa tomar uma decisão que afetará tanto a vida dele quanto a de Mesh. A narrativa explora os desafios enfrentados pelos personagens diante de escolhas cruciais, bem como implicações emocionais e morais envolvidas. As relações entre os personagens são postas à prova, e a história continua a se desenrolar em meio a um cenário repleto de conflitos internos e dilemas éticos. Cada decisão pode mudar o curso da vida deles e moldar o destino dessa narrativa. Mesh acaba aceitando a proposta de Brad e a situação toma um rumo inesperado. O jovem mostra-se determinado e confiante em sua capacidade de alcançar o título de visionário divino na escola de magia. Seu avô, emocionado e preocupado, apoia sua decisão, reconhecendo que Mesh tem uma motivação poderosa que o impulsiona para conseguir conquistar tudo o que deseja. Mesh inicia sua jornada na escola de magia com determinação e coragem. Ele se empenha em se destacar, enfrentando os desafios e superando as adversidades que surgem em seu caminho. Sua determinação é
fortalecida pelo amor e o vínculo com seu avô, e a promessa de proteger todos que são importantes para ele. No entanto, a decisão de Mesh aceitar a proposta de Brad também traz consigo a sombra de ameaça e deixa claro que, mesmo o mundo não permitindo que ele viva em paz, ele está disposto a tomar medidas drásticas e até destrutivas para proteger o que é mais valioso e importante. Essa promessa cria uma atmosfera de suspense e tensão ao redor de suas ações futuras. A narrativa continua com Mesh enfrentando os desafios da escola de magia e lutando por seu lugar na sociedade mágica, enquanto também enfrenta a pressão de proteger seu avô e a si mesmo. As escolhas e ações de Mesh moldarão seu destino e o desfecho da história, com cada passo dessa jornada emocionante, trazendo novas reviravoltas, surpresas e novas aventuras.